E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar umas dicas para a prova teste, para primeiras fases, em especial o Nesp, mas você pode usar em outras provas também. O fator tempo nessas provas é muito importante. Eu gosto de pensar assim: se eu estudei o ano inteiro, se eu tivesse todo o tempo do mundo para fazer essas provas, eu provavelmente iria muito bem. Se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu não precisaria chutar tanto. Se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu poderia ler várias vezes a questão. Então, tudo o que você puder fazer numa prova dessas para ganhar tempo, você está ganhando em pontos também. Para a Unesp, a minha meta era assim: deixa eu pegar os 90 primeiros minutos de prova, que eu tô com a mente afiada, tô bem acordado e tô lendo mais rápido. Deixa eu pegar essa primeira uma hora e meia e tentar fazer o máximo de exercício possível. Deixa eu tentar fazer uns 70% da prova. Se eu conseguir fazer isso, vou ter todo o final da prova, muito mais tempo, para fazer 30%. Então eu conseguiria fazer com muito mais calma esses 30% e com uma chance de erro muito menor. Por esse motivo, eu vou aqui contar 4 técnicas que você pode usar para conseguir fazer mais rápido a prova, com esse objetivo de tentar fazer o máximo possível no começo. A primeira técnica e mais importante, e que você pode usar em todo vestibular para sempre, é a técnica da pergunta padrão. Tem muitas perguntas no vestibular que seguem um padrão, o jeito que elas são feitas é muito parecido. Tem muita pergunta que é feita assim: a primeira parte é um texto de umas 5 a 10 linhas. Em seguida vem a pergunta e embaixo as alternativas. Muita gente faz as perguntas lendo na ordem que vem a questão. Então vai lá, lê o textinho, depois lê a pergunta e depois vai para as questões. Tem um jeito melhor de fazer. O melhor jeito de fazer é assim. A primeira coisa quando você vê uma questão padrão, que seria esse tipo de questão, e nem sempre é assim, mas muitas são, é ler a pergunta. Você lê a pergunta com atenção e fica bem claro o que você precisa. Depois de ler a pergunta, você vai e dá uma olhada nas alternativas. Não precisa ver com muito cuidado, mas dá uma olhada. E por último, você vai e volta no texto. Quando você faz assim, é muito mais vantajoso por alguns motivos. Primeiro, o texto nem sempre é essencial para a pergunta. Tem prova que faz texto mais útil, tem prova que coloca um texto mais como ilustração. Se for uma prova que usa o texto como ilustração, às vezes você nem precisa ler o texto. Então você já faz a pergunta, os testes e já vai para a próxima questão. Caso o texto seja útil, se você ler a pergunta antes e as alternativas, na hora que você for ler o texto, você já vai lendo com um olhar muito mais atento, já procurando a resposta. Às vezes, só lendo as alternativas, você meio que tem ideia da resposta. E aí você usa o texto mais para procurar e confirmar aquilo que você já acha, do que propriamente para aprender uma coisa nova ou ficar lendo um texto à toa. Então essa é a dica mais importante. A outra dica que eu já cheguei a mencionar em outro vídeo é a de pular questões difíceis e demoradas e deixar para o final. Pensa assim, você tem essa meta de fazer o máximo possível nesses primeiros 90 minutos, que é quando você está super acordado. Se você começar a fazer uma difícil, você vai perder, sei lá, de 5 a 15 minutos para fazer uma questão que você poderia fazer umas 10 no mesmo tempo. Então, viu uma questão que você acha que pode ser difícil ou demorada, pula. Viu uma questão que é pequena, fácil, que você bate o olho e já sabe responder, faz e procura questões que são dessa forma. Se você fizer isso, cada vestibular tem um tanto de perguntas nesse modelo. A Unesp e o Enem tem bastante perguntas assim, que você bate o olho e meio que sabe responder. Se você treinar a sua leitura para identificar essas perguntas, você vai conseguir fazer um monte de pergunta antes de chegar numa questão difícil e demorada. E aí você pode chegar perto de fazer o maior número de questões no menor tempo possível. A terceira dica que pouquíssima gente fala, mas para mim me ajudou bastante e acho que todo mundo deveria seguir, é a seguinte. Se você começou a ficar cansado ou com muito sono, ou você tá lendo e tendo que reler a questão, para, vai jogar uma água no rosto. É melhor você perder 5 minutos indo no banheiro do que fazer uma hora e meia uma prova cansado. Você vai perder bem mais tempo relendo questão do que esse tempo de ir no banheiro. Outro método de dar uma acordada é se você vê que está enrolando demais num tipo de questão, você está, por exemplo, em história e não está conseguindo ler os textos, muda de matéria completamente. Tenta falar assim, não está dando certo, deixa eu ir para biologia, que tem que ler menos coisa.
depois você volta. Não cria esse apego a uma matéria. Cria apego a fazer mais rápido possível, cria apego a mudar de estratégia se você estiver cansado. Se você fizer isso, você vai ganhar tempo até o final da prova. E vai ter bem mais tempo para fazer as questões difíceis. A última dica que eu queria dar nesse vídeo, infelizmente não dá para aplicar no dia da prova. Você tem que começar a aplicar um mês antes da prova. O jeito que a sua memória funciona é assim, coisas que você usa pouco, ela vai jogando cada vez num lugar de difícil acesso. Então, se você viu uma coisa no começo do ano e tenta relembrar hoje, vai demorar um pouco mais para você relembrar essa informação e às vezes você nem vai conseguir relembrar. Então, o ideal é você ter o máximo de memória possível na ponta da língua. Como você faz isso? Com um monte de revisão. Então, o ideal é, faltando um mês para a prova, você começar a rever, meio que diariamente, todos os assuntos que caem com uma frequência alta e que são relativamente fáceis. Se você fizer isso, no dia da prova você vai ver que tem questão que você vai bater um olho, você vai bater o olho nas alternativas e meio que já vai saber a resposta. Com isso você ganha muito tempo. Bom, pessoal, por hoje é isso. É um breve resumo do que eu falei. Questão padrão, lê primeiro a pergunta, depois as alternativas, depois o texto. Adota uma estratégia de pular questões difíceis. Estiver cansado, vai no banheiro ou muda de matéria. Espero que ajude vocês, espero que vocês consigam fazer uma prova melhor, não só mais rápido, como acertar mais questões, porque você vai conseguir investir mais nas questões difíceis. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e boa prova!